Vamos falar de CBF, porque o Samir Chaub é o presidente da CBF. E, cara, é uma das notícias mais. É uma das notícias mais abjetas, mais absurdas e mais tenebrosas da história do futebol brasileiro. Eu vou explicar por quê. Mas primeiro vamos lá a matéria aqui no Globo Esporte, que diz que ele se inscreveu à chapa e vai ser candidato único à CBF. Ele é oficialmente o primeiro e vai ser o único candidato para substituir o Edinaldo Rodrigues. O presidente eleito na Federação Roraimense de Futebol está no Rio de Janeiro e registrou a chapa na manhã desse domingo para a eleição marcada para o dia 25 na sede da entidade. Com 25 federações, apenas São Paulo e Mato Grosso não assinaram. E 10 clubes. A candidatura inviabiliza o concorrente Reinaldo Carneiro Bastos, que, aliás, sempre tenta e nunca consegue o apoio das federações, tá? É um cara que tá ficando pra trás, tá ficando velho, já tá lá há muitos anos e não consegue, cara. Se todo mundo acha que chegou a vez dele, vem um cara que ninguém tinha ouvido falar, de uma federação absolutamente inexpressiva, muito mais jovem que ele, atravessa a fila. Coitado do Reinaldo Carneiro Bastos, mas eu tenho dó? Não tenho dó nenhuma, porque pra mim é tudo farinha do mesmo saco. É isso. Que tinha apoio de 30 clubes, mas apenas 2 federações. É necessário pelo menos o apoio de 8 para a inscrição da chapa. Vale ressaltar, uma vez registrada a chapa, federações e clubes não podem mudar de lado e registrar apoio a eventuais concorrentes, salvo alguma tentativa judicial. O médico de 41 anos será candidato único. O cara é médico, velho. É inacreditável, cara, o que os caras estão fazendo com o futebol brasileiro, velho. Cara, esses caras estão estuprando o futebol brasileiro. Acho que é o pior momento do futebol brasileiro na história, tanto dentro de campo Esses caras quanto estão. fora. As federações estão estuprando o futebol brasileiro com um cacetete, cara. Sabe? É inacreditável, cara. É uma coisa assim absurda, cara. O edital de convocação da eleição permite que chapas sejam inscritas até a próxima terça e o início da semana promete ser de movimentos políticos. Na segunda-feira, há reunião de Conselho Nacional de Clubes na sede da CBF no Rio de Janeiro. Samir Chaud tem 41 anos, é nascido em Boa Vista, capital de Roraima. O dirigente é médico infectologista com especialização em saúde, bem-estar e esportes. Segundo sua biografia em rede social, filho de Jeca, poderia ser, Zeca Chaud, é presidente da Federação Roraimense de Futebol desde a década de 70, foi eleito recentemente para substituir o pai no cargo. O cara chegou ontem na federação substituindo o papai, o papaizinho. O pai dele tá na Federação Roraimense desde os anos 80. 70. 70. 70. Que isso, cara. O Pelé jogava, o pai dele já tava na Federação de Roraima, que já existia nessa época. Caraca, que baita negócio. E aí o cara entra no lugar do papaizinho e já assume a CBF, cara. Desculpa, cara. O brasileiro é uma podridão absurda. A podridão, cara. Isso aqui é nojento, cara. Desculpa. Eu não sei os antecedentes desse cara. Eu não tô falando se ele presta, se ele não presta. Não conheço. Mas, assim, esse cara não poderia nunca chegar num cargo dessa forma, cara. Não poderia, cara. Assim, isso aqui enfim, essas federações, cara. Eu te mandei aí a matéria do Lauro Jardim no Globo, mostrando quem é esse cara aí. Vamos dar uma olhada aqui. Tem um histórico meio complicado, cara, com alguns episódios aí controversos, no mínimo. Vamos ver o que o Lauro Jardim fala. Peraí. Vamos dar um adblock. Ih, não foi. Tá fora do ar. Não consigo então ler, Felipe. Essa matéria aqui, ó, do Infomoney. Vê aí se vai. Não consigo que eu não pago o Globo. Vamos ver. Infomoney. Beleza, agora foi. O médico Samir Chaud, atual favorito à presidência da Confederação Brasileira de Futebol, responde a um processo por improbidade administrativa e já foi suspenso por 2 anos da função de perito médico do Tribunal da Justiça de Roraima por erro em laudo. Ou seja, nem como médico ele é bom no que ele faz. A eleição para o comando da CBF está marcada para o próximo 25.
Segundo o Ministério Público de Roraima, Schaud é acusado de integrar um esquema de falsificação de documentos enquanto ocupava o cargo de diretor-geral do Hospital Geral de Roraima, entre 17 e 20. De acordo com a denúncia obtida pelo Estadão, ele e outros 6 gestores teriam simulado serviços médicos para justificar pagamentos à empresa Cooperbras, causando um prejuízo de 1,4 milhão aos cofres públicos. A ação judicial está em tramitação. O expediente fraudulento permitiu pagamentos indevidos em favor da Cooperbras, afirmou o promotor Igor Costa, destacando que os acusados informaram a realização de atendimentos, exames e cirurgias que não teriam ocorrido. Que coisa escandalosa, cara. Em nota ao jornal, a defesa de Schaud afirmou que o processo em questão não apresenta qualquer indício de irregularidade por parte do médico e que não há impedimento legal para que ele exerça cargos de entidades associativas como a CBF. Além do processo por improbidade, Schaud foi excluído do cadastro de peritos do TJ de Roraima por 2 anos, após errar uma perícia em 2018. Segundo o colunista Lauro Jardim do Globo, Schaud foi designado para avaliar uma lesão na perna esquerda de um motociclista, mas examinou o braço esquerdo e constatou apenas lesões leves. Caraca, Intimado diversas vezes para corrigir o laudo, Schaud não respondeu, o que atrasou o processo por quase 1 ano, segundo o TJ, em decisão obtida pelo jornal. Aos 41 anos, Schaud preside a Federação de Futebol de Roraima e tem apoio declarado de 22 federações estaduais para assumir a CBF. Ele é filho de Zeca Schaud, que comandou a entidade por 4 décadas. A CBF atualmente está sob intervenção de Fernando Sarney e não se manifestou sobre os casos. E nem vai. Esse é o Samir, cara. Esse é o Samir, cara. Ainda assim, né? Desculpa, velho. Foda, hein? Desculpa, assim, repito, não vou cometer deslizes aqui, porque a gente sabe que essa galera persegue os outros, inclusive juridicamente, mas mais me assustaria se os antecedentes dele fossem bons do que ruins. Mais me surpreenderia se a gente recebesse notícia boa. Porque quando você vê que uma pessoa é boa demais, ela não faz parte desse esquema que é a CBF hoje, das federações. Ali só tem cobra. Sim. Ali só tem lobo, velho. Entendeu? E aí é um lobo caçando o outro. E é a natureza ali, cara. Ali é o mais forte, sacou? Cara, eu te mandei aí as propostas dele pro futebol brasileiro, Cara, quando assumi a CBF. Mas o que eu queria dizer é que, cara, é impressionante o House of Cards que é a CBF, assim, porque, cara, o Edinaldo conseguiu fazer uma eleição na calada da noite, foi reeleito até 2030, aumentou, segundo a Piauí, o salário dos presidentes das federações. Em 330%. E aí, em 330%. Aí ele consegue trazer o Ancelotti e como prêmio ganha um belíssimo de um pé na bunda. Perde o apoio do Gilmar. Uma questão jurídica ali, ele sai, perde o apoio do STF do Gilmar e acabou. Não é mais importante pro jogo. Tchau. Pum. Pé na bunda. Esse é o futebol brasileiro, cara. Assim é a política. É bizarro, cara. É bizarro. Assustador o que aconteceu nesse fim de semana aí. Algumas propostas de Samir Schaud, candidato único à presidência. Tirar a liga do papel e deixar que os clubes administrem, como se isso fosse fácil, né? Fácil, como se a CBF tivesse que se meter nisso. A CBF cuidaria apenas dos estaduais, da base e do feminino. Profissionalizar a arbitragem. Padronizar os gramados. Reorganizar os estaduais. Melhorar o calendário. Eu duvido. Espero estar errado, mas eu acho que são prioridades que todo mundo diz que são as prioridades, elas realmente são. É o que eu falei, tá? A CBF tem 2 bi de reais aí guardado em cofre. Não é aquela de receita, né? Não. Tem 2 bilhões em cofre guardado. É dinheiro mais do que suficiente para profissionalizar a arbitragem, para padronizar os gramados, para deixar todo mundo das federações felizes e assim podendo diminuir o estadual. Porque no fim do dia os caras não estão preocupados com os times que eles representam, eles estão preocupados em ganhar dinheiro.
Então fazer aquela política da boa vizinhança, daria pra fazer. Daria pra fazer tudo isso e ainda o presidente da CBF que for esperto, ele vai fazer todas as demandas do futebol brasileiro, ele vai ser elogiado por isso e ainda pode fazer parte do esquema do futebol brasileiro, que eu tô falando esquema, não, mas aquela coisa da politicagem mesmo. Ele pode fazer parte de tudo isso. O Edinaldo preferiu simplesmente demolir a arbitragem brasileira, acabar com a arbitragem brasileira, não fez nada com relação aos gramados, não fez nada com relação ao calendário, não fez nada com relação à liga, não fez nada. Fez nada. Futebol Então, evoluiu o que na mão do Edinaldo? nada. Nada. Então, assim, por mais que o presidente da CBF, as intenções dele sejam, sabe lá Deus, se ele pelo menos cumprir as demandas que o futebol brasileiro precisa, pragmaticamente, para ele, politicamente, vai ser bom negócio, porque ele vai ser elogiado. E aí ele ganha força, ganha popularidade. Então, assim, se ele cumprir isso aqui, tudo que ele está dizendo que são as propostas, vai ser bom para ele. Eu acho que aí tem uma chance dele ficar muito mais tempo do que o Edinaldo ficou. Porque, assim, quem que queria que o Edinaldo ficasse? Quem que sentiu falta? Quem que ficou triste com essa notícia? Ninguém, né? Então é muito fácil você chutar o cara. Muito fácil. Vamos ver. Não, O que vai a acontecer. preocupação agora é como isso poderá espirrar dentro do time que será formado por Dom Carleto aí, que chegará em breve ao Brasil. Cara, como que ele vai conseguir blindar isso daí? Como que ele vai trabalhar? Quem vai ser o chefe do Edinaldo? Enfim, do Ancelotti? Cara, Não vai ter o chefe. futebol brasileiro é uma zona, cara. É uma zona. E o cara. O Edinaldo que acertou o salário do Ancelotti, aí o cara sai nessa manobra toda que rolou. E aí? E aí? Como que vai ficar a seleção? Ia ser, cara, ia ser engraçado demais se o Ancelotti olha e fala: Ó, desculpa, gente. Vou romper aqui que eu assinei. Não assumo mais essa várzea aí que é o futebol brasileiro. Ia ser cinema, cara. Cinema, mas não vai acontecer, Mas aí né? também as Não vai pessoas acontecer. sentiriam falta do Edinaldo, tá ligado? Não vai acontecer. Não vai acontecer. Pode ficar tranquilo, o STF sairá em defesa da democracia e não vai permitir isso. Gilmar está certíssimo, o futebol brasileiro merece isso mesmo, diz o Cláudio Leite. Uma pena, gente, eu tô estarrecido, mas nada quando a situação é sobre CBF e futebol brasileiro, nada me surpreende mais. Absolutamente nada.